Deixe a vida dos seus pais em paz para que a sua vida flua. Eu demorei a aprender isso, mas depois que eu aprendi, a minha vida se transformou da água para o vinho. E eu quero ajudar você a descobrir, a entender isso também para fluir com a sua vida de forma plena. Os meus pais se separaram quando eu era muito nova, cerca de 2 anos. E eu não encontrei o meu pai até os meus 21 anos de idade. Nós nos encontramos ali, eu fui em busca dele e nós nos encontramos. Mas até lá, até esses 21 anos de idade, muita história sobre o meu pai e sobre a relação do meu pai com a minha mãe foi sendo construída dentro da minha cabeça, dentro da minha mente, ainda muito pequena. Mesmo que a minha mãe nunca tenha aberto a boca dela para falar nada negativo sobre o meu pai. Mas acontece que, como eu sempre falo para vocês, nós somos 50% nosso pai e 50% a nossa mãe, tudo aquilo que a nossa mãe sente, todo o conteúdo interno da nossa mãe chega até nós de alguma forma. Essa transferência, ela existe, né? Então, eu vi ali o sofrimento da minha mãe, porque a separação dos meus pais trouxe muita dor para minha mãe. E eu assistindo aquele sofrimento dela e ela sofrendo calada, né? Nós passamos por muita dificuldade logo que eles se separaram. Então, experienciando tudo aquilo, eu comecei a construir várias histórias aqui dentro da minha mente e essas histórias me jogaram de forma muito abrupta para dentro do relacionamento dos meus pais. Olha só, eu entrei então com uma dinâmica de querer fazer justiça, porque em algum lugar da minha mente existia um contexto de injustiça em relação à minha mãe. A minha mãe foi injustiçada. Como é que ela pôde ter que ficar sozinha, né, cuidando de 4 filhas? Nós somos filhas de casamentos distintos da minha mãe. Minha mãe se casou primeiro, teve 2 filhas, e depois se casou de novo com meu pai e teve mais 2 filhas. Só que ela acabou ficando sozinha, tendo que cuidar de tudo isso, essas mulheradas todas dando muito trabalho para ela, uma situação financeiramente muito delicada, precária, nunca nos faltou o que comer. Mas foram tempos bem difíceis e que minha mãe enfrentou com muita força, com muita amorosidade, com muita dignidade. E assistir aquilo me trazia dor. Por quê? Porque eu entrei na história dos meus pais. Eu não deixei a história dos meus pais em paz. Eu não fiquei no meu lugar de filha e fui para um lugar de salvadora, de justiceira, levantei essa bandeira. Olha só onde eu fui parar e no que eu fui me meter. Qual o resultado disso? A minha vida financeira, os meus relacionamentos, eu como pessoa no mundo, gente, foi um desastre completo. Por quê? Porque eu comecei a atrair relacionamentos que refletiam muito da relação dos meus pais. Porque tudo aquilo que a gente nega, tudo aquilo que a gente condena, é algo que a gente exclui. E a vida, o próprio sistema familiar vai dar um jeito de incluir essa história. Nada fica excluído em uma história. Então, o sistema familiar, ele dá um jeito de eu representando essa história para incluí-la novamente, reviva todos esses processos. E foi o que aconteceu. Eu, como pessoa, nessa minha energia muito justiceira e muito desregulada, eu fui muitas vezes para uma borda de comportamento que estava completamente desequilibrada. Então as minhas relações, elas eram bem difíceis, tanto as relações amorosas quanto as relações de trabalho com os meus amigos e na minha família também. Isso ficou desregulado durante um bom tempo, até que eu fui buscar por terapia, até que eu fui buscar por ajuda, fui entendendo, fui conhecendo sobre os processos sistêmicos, passei pelas minhas constelações familiares e aí, então um grande eureka aconteceu. Eu entendi que eu precisava deixar a vida dos meus pais em paz, porque eu entendi que os meus pais davam conta da história deles. Eles eram suficientes ali e a história deles era perfeita para eles. Eu precisei me desvincular desse papel de salvadora para eu conseguir entender com muita humildade que eu sou apenas a filha e a história do meu pai
e da minha mãe cabe somente a eles. Por que eu estou trazendo essa minha história aqui para vocês, essa história tão pessoal? Porque muitas pessoas estão passando exatamente por isso nesse momento. E quando nós interferimos no relacionamento, na vida dos nossos pais, nós nos emaranhamos com essa história de uma maneira bastante desregulada, e então nós vamos reproduzir todos esses processos ao longo da nossa vida. Isso é desastroso para as nossas finanças, para os nossos relacionamentos, para as nossas emoções e para a nossa psique também. Então eu sugiro que, se você estiver passando por isso, comece a desenvolver um novo olhar. Você pode, antes até de buscar por ajuda, começar a refletir sobre o olhar que você tem para o seu pai e para sua mãe aí dentro de você, como eu sempre costumo dizer. Como é que o papai e a mamãe estão significado aqui dentro? Será que você não está entrando demais na história deles e querendo se meter em um campo que não te diz respeito? Porque eu lembro que lá atrás o terapeuta falou assim para mim: o relacionamento dos seus pais não é da sua conta. Deixe isso com eles. Aquilo calou fundo dentro do meu coração e eu falei: poxa vida, é mesmo? Onde é que eu estou me metendo? Eu saí completamente do meu lugar. Os meus pais são grandes demais, são muito maiores do que eu. Então eu deixo essa situação com eles. E quando a gente fala sobre se meter na relação de pai e mãe e da interferência que isso traz para a nossa vida, isso é tão grandioso porque de fato reflete em todas as áreas da nossa vida e faz com que elas comecem a degringolar. E uma das primeiras coisas que começou a degringolar na minha vida foi a minha situação financeira. Gente, eu fui, literalmente, como a gente costuma dizer, do céu ao inferno em pouquíssimo tempo. A minha situação financeira ficou tão ruim que eu tinha literalmente que contar moedas para conseguir viver o dia seguinte. E daí então eu entendi nesse processo todo que eu precisava de forma drástica mudar a minha postura interna em relação à vida, em relação aos meus pais. Inclusive, tem um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, onde eu falo da energia de pai totalmente conectado ao dinheiro, que é o dinheiro do transbordo, aquele dinheiro que a gente faz em abundância e consegue prosperar de fato com ele. Então, depois que você terminar de assistir esse vídeo, corre lá para assistir, vou deixar aqui para você. E quando a gente descobre finalmente que nós podemos deixar a vida do nosso pai, da nossa mãe com eles, porque eles vão cuidar disso, isso diz respeito somente a eles, gente, é uma leveza tão grande. Quando eu descobri isso e trouxe isso para um processo interno, eu dei uma gargalhada, foi um alívio tão grande para mim, porque eu falei: meu Deus do céu, eu posso deixar a mochila deles com eles e carregar só a minha. É muito mais leve. E os nossos pais também, na alma, sentem uma leveza muito grande quando a gente adota essa postura. Agora, me diga se esse conteúdo fez sentido para você. Se você já se viu nessa situação ou conhece alguém com quem você pode partilhar esse conteúdo para que ela também aprenda sobre esse processo. Deixa aqui embaixo o seu comentário para mim. Continue me acompanhando para mais conteúdo como esse. Lembre-se, você é o seu curador. Apenas se esqueceu disso. A minha missão é te lembrar. Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.